Fala aí, galera! Iniciando mais um episódio de NetBiz Talk, falando com o mercado. Hoje, com muita honra, uma pessoa que eu conheci no Sul. Eu fui convidado a ser mentor de uma jornada de empreendedores no Sul, um projeto Jedi. E nessa mentoria eu conheci o chefe dos mentores, que hoje está presente aqui na NetBiz Talk, batendo um papo com a gente. Vini, muita honra falar com você. Um enorme prazer ter Nossa, você aqui. eu tô me sentindo muito honrado, né? Porque tudo que o Maurício falou aqui, de todo mundo que vai passar por aqui, né? Eu falei, gente, por que me convidaram, né? Mas vamos ver, né? Mas muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso. Por quê? Porque você, cara, você foi o mentor do ano de 2019. Você imagina a honra para a NetBiz tê-lo aqui. O mentor do ano. Você já participou de 22 edições do Startup Week. Cara, um mestre em startup. O tema hoje que a gente vai falar são os desafios das inovações e ambiente corporativo no Brasil. Um tema mexendo com pessoas, mexendo com mindset, mexendo com estratégias, com startup. Vini, muito obrigado. Obrigado por ter me recebido aqui. Muito prazer, uma honra ter você aqui, de verdade. Beleza, não sei quanto tempo a gente tem, assim, 5 horas para a gente poder falar de tudo. Geralmente eu faço um podcast de 50 minutos, 40, 50 minutos, mas acho que vai ser maravilhoso. É que eu sou falastrão, gente, mas eu vou me conter aqui para poder falar um pouquinho de tudo. Não, vamos lá, eu também. Vamos lá, primeiro tema na mesa, amigão. Muito obrigado. Primeiro tema que eu queria conversar com você, cara. Você trabalha com... Me fala um pouco do que você faz, Perfeito. Quem é o Vini, né? Qual a sua ambição no sentido de ajudar as empresas, né? Me fala um pouco de quem é o Vini Machado. Tá. Bom, eu sou um carioca que mora em São Paulo vai para 7 anos agora. Eu sou o carioca que responde assim, você pretende voltar para o Rio? Não pretendo voltar para o Rio. São Paulo é muito bom para negócios, para poder crescer também, o ambiente de negócios aqui é muito bom, o ecossistema de inovação aqui é muito bom também. Né? E em alguns lugares do Brasil, eu trabalho muito com o pessoal para norte e nordeste do Brasil também. Quando você fala de São Paulo, é como se você falasse que você é gringo, sabe? Em alguns lugares você tem um valor a mais também. Engraçado isso no Brasil. Que coisa. De ver. Então, eu empreendo há 16 anos já, e nos últimos 5 anos eu estou focado em trabalhar com o ecossistema de inovação no Brasil. Comecei muito focado com esse negócio que eu tenho. Eu tenho um negócio que é dividido em 2 e tenho mais um outro negócio paralelo agora. Vou contar um pouquinho. Então, de um lado, o grupo Vortex Ventures, a gente tem 2 negócios. Um chama Startadora, que a gente foca em acelerar startups. Então, a gente tem uma metodologia de startup própria, de aceleração de startups, né, que a gente está chegando agora próximo de 470 startups, seja startup de empreendedores ou de intraempreendedores, que é a galera que empreende dentro das empresas, que a gente acelerou usando a nossa metodologia. E ali a gente é uma aceleradora como serviço, um pouco diferente das aceleradoras comuns de negócio, porque eu não faço investimento, não pego equity, é por serviço. Você paga pelo nosso serviço e a gente executa a aceleração com a metodologia que a gente já tem. Então a gente faz isso direto para os empreendedores e quando a gente vai para o outro lado, que é a Futurize, que é o nosso braço de inovação corporativa, que é onde eu passo uma parte do meu tempo, né? A gente ajuda grandes empresas a pensar e agir como startups, seja dando treinamentos de coisas como ligadas à inovação no geral, né? Todas as palavras do momento, né? Design thinking, né? Você vai falar sobre métodos ágeis, você vai ajudar para dentro da empresa para que ela desenvolva seus colaboradores de uma forma mais inovadora, para que o pessoal consiga ter as metodologias e usar no dia a dia, na parte estratégica da empresa. E, do outro lado, a gente conecta essas empresas também com o mercado de startups, seja através de um programa de aceleração, seja através de conexão com startups para que elas possam criar provas de conceito juntos e uma série de outras coisas. E, mais recentemente, estava contando aqui para o Maurício, que é um pouco mais de novidade, eu tenho a Dilimet, que é um negócio que eu tenho com uma sócia minha, chamada Fabiane Lima, que ela mora em Porto Rico, que a gente conecta startups com investidores, principalmente com grupos, fundos, investidores anjos norte-americanos. Você faz o ecossistema inteiro. Exatamente. Então, a gente acelera, ajuda a investir e faço também conexão com o meio corporativo. Né? Então, é um pouquinho de tudo que eu faço hoje. A gente está chegando aí no meio corporativo próximo de 37, 38 empresas e instituições que a gente já trabalha, porque a gente trabalha também com o Sebrae e algumas faculdades, às vezes também, não só com as grandes empresas.
né? Normalmente eu falo grandes empresas porque quem está investindo em inovação, quem tem uma pessoa específica em inovação... Tem um head de inovação. E tem um head de inovação, normalmente é uma empresa um pouco maior. Um pouco mais estruturada. Isso. E aí, do outro lado, tem essa parte de investimento que a gente está chegando aí perto de 7 milhões e meio que a gente já conseguiu, 7 milhões e meio de reais, que a gente já conseguiu para algumas startups, que é só o começo ainda dessa jornada. E como é que funciona? Me fala no dia a dia. Como é que uma empresa chega em você e fala... ou como é que você chega para uma empresa e fala assim, eu tenho uma metodologia, ou eu tenho um processo, ou a empresa fala, eu estou querendo montar uma área de inovação. Isso, tem de tudo. Como é que é esse negócio? Perfeito. Normalmente o que acontece é que as empresas estão agora olhando para a inovação. Por incrível que pareça, embora essa palavra é uma palavra que já existe há um tempo e no mercado a gente tem falado um pouco disso, mas na prática poucas empresas estão sabendo trabalhar com inovação dentro de casa. Então, é que inovação ela é uma palavra como internet, né? Isso, muito genérica. Ela é muito né? genérica. Tem inovação fabril, inovação Sim. em sistema, inovação em marketing, inovação... Eu posso até explicar como é que a gente fala o que é inovação. Então vamos lá. Legal, muito legal. Boa. Obrigado. O que a gente normalmente fala? Primeiro, quando está ligado à inovação para entregar valor para o mercado, né, normalmente de uma forma empreendedora, a gente fala que a inovação tem um objetivo, que é atender necessidades não satisfeitas dos clientes. Então, você tem que observar alguma coisa no mercado que não está sendo bem atendida, né, ou está sendo atendida, não está sendo atendida de forma satisfatória para aquele mercado, e aí você tem a oportunidade. E aí, quando a gente fala que o que é inovação de fato, né, primeiro objetivo, mas a definição que a gente usa de inovação é resolver problemas perenes de uma forma nova. Não quer dizer que eu vou fazer isso só com tecnologia, não quer dizer que eu vou fazer de forma inédita, quer dizer que eu vou fazer de uma forma diferente daquela que já tem sido feito agora. Eu vou criar uma solução para esse problema, né, para essa necessidade não atendida. Vou criar uma solução que pode ser um processo, pode ser uma tecnologia, pode ser um negócio novo. Né? Não necessariamente precisa ser inédito, como eu falei, mas ela precisa ser uma visão diferente do que está sendo feito até o momento, para que, de fato, se resolva aquele problema e, de preferência, ganhe muito dinheiro no processo. Né? Mais assertiva, com menor prazo, mais Isso. eficiente, Acaba que menor muita custo. gente, porque a gente também trabalha com startups, acaba olhando muito para, vou pegar uma startup e uma tecnologia. Mas se a empresa não se prepara primeiro, né, na parte de modelo mental, mindset, né, se ela não se prepara primeiro para que ela possa, de fato, até conectar com essas startups, ela vai fazer alguma meleca no caminho. Então, primeiro, é preciso que as empresas entendam que a inovação ela é multifacetada, ela é como se fosse um prisma. Você tem várias coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo. Não tem como só falar assim, beleza, vou mudar a tecnologia, ou então vou mudar um processo, ou então vou conectar com startups, ou então vou investir numa startup. Cada coisa dessa individualmente não dá o resultado necessário. Claro. Então é preciso que você faça um pouquinho de tudo. Eu preciso, ao mesmo tempo, preparar o meu corpo interno, seja os executivos ou os colaboradores da empresa, para que eles possam se tornar mais ágeis, mais inovadores, né, mais intraempreendedores também. Então a gente tem muito essa parte que acaba sendo um pouco do trabalho da galera de inovação, que é a mudança de cultura, né, para trazer essas novas metodologias, esse novo mindset. E a gente acaba conectando também com startups. Então, depende muito. Cada empresa tem um porquê que ela quer inovar. No final do dia, o que a gente fala é o seguinte. Toda empresa ela quer aumentar a lucratividade, né, ela quer aumentar a produtividade e reduzir custo. Uhum. E ela quer aumentar a market share ou manter o market share dela, no espaço que ela tem no mercado. Perfeito. O que a gente enxerga é que, através da inovação, você tem caminhos para fazer isso. Seja, eu vou me atualizar para que eu possa me manter relevante no mercado, porque talvez eu estou perdendo espaço de mercado, acontece muitas vezes, ou eu quero me atualizar porque eu não posso ficar para trás, ou eu estou observando oportunidades que só com o meu core business, aquilo que eu já faço no dia a dia, não é o suficiente, eu posso ir além. Expandir, exponenciar. Isso. Então, cada empresa chega para a gente de uma forma totalmente diferente. Acontece muitas das vezes a gente fazer trabalhos pontuais, vem aqui dar um treinamento, vem aqui faz uma facilitação, né, para que a gente possa criar um novo produto ou para que a gente possa pensar uma estratégia nova, a gente faz isso. Algumas vezes a gente trabalha no dia a dia, sendo um braço direito da área de inovação, então é meio que aconselhando, sendo meio que um guru, meio que um treinador, mas sendo braço também. Por isso que a gente não fala que a gente é uma consultoria. Nosso trabalho não é simplesmente vai lá e te dar um batalhão de um calhamaço de papel e você vai lá e siga essas regras. A gente vai fazer junto com você. Então, a gente é mais uma executoria nesse sentido quando há espaço. A gente tem alguns clientes já assim que eu posso contar alguns casos depois. Mas cada empresa está entendendo o seu momento ainda. E o que acontece muito ainda é que algumas empresas estão querendo montar as suas áreas de inovação e ainda não sabem como fazer isso. Né? Então, tem um pouquinho de tudo. Essa é a minha pergunta.
quem que está com o mindset melhor? A parte da liderança ou a parte colaborativa? Cara... Você entendeu a minha pergunta? Sim. Porque às vezes tem colaboradores que falam, cara, a gente precisa mudar. Sim. A gente, cara, o mercado está indo para um lado, a gente pode se tornar tão eficiente. São os primeiros a perceber. Eu acho que sim. Uhum. E às vezes a parte estratégica, né? De cima, vou chamar, pensando naquela antiga pirâmide, o cara fala, não, a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Ou então, ao contrário, quando vem top-down, fala, nós vamos mudar. Às vezes o colaborador fala, puta, não, mas tá bom assim. Como é que é essa... Tá. Entendeu a minha pergunta? Perfeito. Como é que é no dia a dia isso? Como é que funciona? Porque eu acho que tem um monte de empresa que está nos ouvindo aqui, o cara fala, nós vamos estar pegando o colaborador, nós vamos estar pegando a liderança. Uma coisa que, assim, por mais que os colaboradores normalmente enxergam na ponta o que está acontecendo e como que poderiam mudar, o problema é que eles sozinhos não têm força para mudar. Por quê? Eu vou falar que tem 3 níveis em qualquer empresa. Você tem o colaborador na ponta, você tem a média gerência, que é quem é o gestor imediato desse colaborador, e você tem a alta gerência, né, que é a diretoria, enfim, dependendo de como for a organização da empresa para cima, né, diretores, CEO, enfim, conselho, o que seja. Normalmente o que acontece? Tem de baixo para cima e de cima para baixo. Eu vou contar os 2 lados. Né? Legal. De baixo para cima tem menos força. Por quê? Porque você tem que passar por 2 camadas. Então você tem que passar pelo seu gestor imediato, que eu falo que é a média gerência, né? Às vezes seu gerente, né? Um diretor, alguma coisa assim, de área, e ele tem que ainda passar isso para cima. Se a empresa é muito hierárquica, isso é quase impossível de acontecer. É quase impossível. É quase impossível. Porque as pessoas não vão ter força, e principalmente se aquilo que é exigido delas ali, pensa o seguinte, as pessoas vão trabalhar de acordo com o que elas vão ser cobradas. Uhum. Então, qual que é a meta daquela pessoa? O que ela tem que botar no PowerPoint ou no Excel no final do ano? Uhum. Normalmente não é inovação. Então, se a pessoa fica mexendo muito, ela é só a pessoa chata. É o colaborador que reclama demais, que levanta a mão demais. Então, é muito difícil a inovação vir de baixo para cima, porque é como se você não estivesse fazendo o seu trabalho. Pô, você não é pago para isso. E, de uma certa forma, paga o cara, né? Porque, às vezes, ele tem ideias maravilhosas... E ninguém ouve. Isso é muito ruim. Ou então ele vira um chato, né? Sim. Pô, isso tá errado, cara. Pô, isso podia ser melhor. Vamos mexer nisso. Vamos pensar pra frente, né? Pô, isso aqui não tá dando legal. Cara. É assim. Sim. Né? Eu falo que isso é trauma de infância. Porque é muito parecido com no colégio. Quando você levantava a mão pra perguntar, os seus amigos falavam, pô, lá veio o fulano que faz pergunta. Cara, você não para de falar assim. E é o contrário. Normalmente os professores gostam das pessoas... quando eu dou aula, pelo menos, né? Eu gosto muito de quem faz pergunta. Sim. Eu costumo abrir meus workshops falando o seguinte... Se você saiu daqui com dúvida, a culpa é sua. Exato. Então você tem que aqui... Eu estou aqui disponível para poder falar com você. Então pergunte. Então eu gosto dessa pessoa. Mas assim a gente entende que no ambiente de empresa, onde a sua meta não é aquela, não é uma meta de inovação, algumas agora estão abrindo isso, mas não era normal, é difícil. E aí vem de cima para baixo. Só que qual é o problema de cima para baixo? Tem que ser tudo equilibrado. De cima para baixo, normalmente as empresas falam assim, cara, que a gente precisa de inovar, porque eu vi numa revista, porque eu vi num evento, porque eu fui lá para fora e percebi isso. Ou estou percebendo os indicadores do qualquer coisa mercado. Que seja, eu preciso inovar. Que eu falo que é quando a empresa está em fase de conscientização. Que ela fala, caramba, inovar é importante, não sei crescer, como. Né? Preciso... Mas elas normalmente não sabem como. Então, inovação vira aquela palavra zodiacal que ninguém sabe como fazer. Aí o que acontece? O cara de cima fala para o cara de baixo. Eu falo que é o chicote da inovação. Tipo, inove, né? E isso é que a pessoa de baixo ela não tem estrutura. Ou ela não foi educada para aquilo, ou não é normal para ela, ela tem que enfrentar uma série de obstáculos corporativos, né, de burocracias, hierarquias e tudo mais. Então, para dar certo, você tem que ter autorização e você tem que ter o apoio, né, as costas quentes da galera de cima. Essa troca de mindset, pelo que eu estou entendendo, quando ela vem de cima para baixo, ela é mais eficiente. É mais eficiente porque você precisa do apoio deles, não tem jeito. Então, quando eles resolvem falar, nós vamos fazer isso... Aí inicia um processo de inovação. Sim, só que aí o importante é que... Um desafio, né? Uma trilha de inovação. Exato, aí o desafio está nesse. Porque por mais que você de cima queira que tenha inovação, também de cima às vezes a galera não sabe como cobrar. Claro. Ou não sabe da estrutura. Mesmo que você não saiba como cobrar, não tem problema. Existem fases que você vai aprendendo a criar indicadores de inovação. Não é da noite para o dia mesmo. Só que é preciso que você dê estrutura. Você tem que educar essas pessoas ou contratar uma parceria, contratar uma consultoria, contratar gente, né? Contratar alguém que você consiga, de fato, ajudar a acompanhar esses profissionais, se você vai separar uma área de inovação,
né, para que elas possam ser educadas nas metodologias, criar um processo, e aí você tem que fazer essa parceria constante. Mas onde que mora o problema? O problema mora no meio. Porque, normalmente, a galera do meio já está muito acostumada com o jeito de trabalhar. Sim. E é uma mudança. Não mexa no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo. Esse livro é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, não faça isso. Não, quem mexeu no meu queijo. Então, o que eu recomendo normalmente para quem quer inovação? Procure as pessoas que já estão se movimentando, as pessoas que são mais indignadas, não indignadas a ponto de serem irritantes, mas as que sempre estão querendo mexer em alguma coisa, que estão procurando formas, que estão procurando se educar. Então, sempre existem os aliados na empresa. Uhum. Então, o que eu vejo é qual é o caminho que dá mais certo. Quando a alta diretoria fala, eu quero inovar, quando ela dá estrutura para as pessoas conseguirem inovar, estrutura que eu digo são 2 pontos. É educação e apoio, né? Então, seja qualquer consultoria, você pode contratar consultorias grandes também, não importa. Mas você dá apoio e você dá grana. Por quê? Algumas vezes vão precisar contratar, então eu preciso de grana para contratar esses serviços de apoio, e algumas vezes algumas ações exigem um pouco mais de grana, seja para eventos, enfim. Né? Conforme for aumentando, você vai começar a trazer mais opções para a empresa. Claro. Chega um ponto que a empresa começa a entender que, poxa, faz sentido eu comprar uma startup, eu investir numa startup, ou eu comprar uma tecnologia nova, enfim, ou criar um negócio novo. Aí, tem vários caminhos, mas esse seria o mais fácil. E aí, geralmente as empresas abrem uma área de inovação e pegam vou chamar de líderes, mas pegam essas pessoas, tiram elas das atividades atuais e colocam nessa área de inovação. Isso. Normalmente, o ideal é isso, é você criar uma área. Como é que fica? Então, esse cara se sente escolhido, ele escolheu a pílula azul ou a vermelha. Boa. Não sei se você sabe. Eu estou de vestido hoje parecido, né? Não sei se vocês sabem o que é, né? Mas sim. Ele escolheu a pílula vermelha e o cara que ficou na pílula azul. E como é que é esse ambiente? Tá. Normalmente, na área de inovação, eu já vi vários casos. Para quem não sabe, a pílula azul e a pílula vermelha é no filme Matrix. Sim, maravilhoso. Quando o Neo é escolhido, ou ele fica no mundo tradicional ou quando ele parte para entender a máquina Matrix. Ele tem 2 pílulas. Se ele tomar uma, ele esquece tudo que ele já viu. Se ele tomar outra, ele parte para o novo mundo. Então, passa a ver a verdade. Passa a ver a verdade. Então, no final do dia, o que acontece? Eu já vi vários casos. Eu já vi casos que a empresa botou uma pessoa para inovação porque a pessoa era diferente, ela era tatuada. Então você tem uma cara diferente, vai para lá. Uma pessoa? Nada a ver isso. Né? Começa... Mas assim, mas normalmente, dentro das empresas, o que acontece? É deslocado uma pessoa para lá. Normalmente alguém que veio do marketing, ou alguém que tem muito bom relacionamento na empresa, alguém que já é um pouco mais cabeça mais aberta. Então, normalmente a galera tira de dentro de casa mesmo. Dificilmente se puxa do mercado. Muito difícil. Por quê? É muito importante isso, inclusive. Eu acredito que as pessoas de inovação precisam ser de dentro da empresa, porque primeiro você tem que ser, antes de um gestor de inovação, de um head de inovação, você é um gestor de comunidade. Tem a comunidade dos seus pares ali. E se você não tem um bom relacionamento com eles, você não vai ter abertura para fazer nenhuma mudança que é exigida de você. Então, é muito importante que seja uma pessoa, sim, que tenha respeito dos seus pares dentro da empresa, mesmo que seja média gerência, que seja, mas que ela tenha apoio para que ela possa também ter insumo para falar. Né? Claro. Não é só, vou fazer assim, vou para lá, né? Eu acho que molha o dedo e bota no vento. Não é isso. Todo mundo é contra. Né? Então, normalmente é uma pessoa. Infelizmente, a maioria dos negócios é uma pessoa só. A maioria das áreas que eu conheço é uma pessoa e normalmente alguém júnior, ou um assistente, ou um estagiário, que eu não acho bom, tá? Eu acho que uma área de inovação minimamente tem que ter umas 3 pessoas para começar a ter condição de trabalhar, né? Que normalmente todas as áreas são até maiores do que isso, né? Por que eu falo isso? Porque a inovação, dependendo de como a empresa cobra, ou ela está olhando para dentro, com mudança cultural, com trazer metodologias e tudo mais. Processual. Então, você tem que primeiro aprender para você conseguir até saber como trazer para os outros. Ou você está ligado para fora, que é vou conectar com startups, vou trazer soluções novas, tecnologia e tudo mais. É muito trabalho e tem umas que tem os 2. É muito trabalho, né, no final do dia. Então, é importante que você tenha uma área que tenha um time mínimo para aquilo. No início, é muito difícil você cobrar no primeiro ano, é muito difícil você ter uma métrica de números. Normalmente vai ser de engajamento. Quantas ações você conseguiu, quanto que as pessoas mudaram pelas ações, quanto que elas vieram aqui de treinamento, quanto que isso está impactando a vida delas. No início, a métrica é basicamente engajamento e um pouquinho de você observar a transformação. Quando você começa a falar de, beleza, já implementei isso minimamente,
estou começando a avançar um pouquinho mais, aí você consegue falar um pouquinho mais de números, porque a empresa vai começar a se acostumar com isso. Claro. Então, o que eu vejo que se você traz uma pessoa de dentro que já tem respeito dos pares, é mais fácil dela trabalhar. Se ela é uma pessoa que está chegando, mesmo que ela está na empresa, mas ela ainda é nova, não conhece todo mundo, não conhece a cultura interna, ela vai ter mais dificuldade de implementar, porque sempre tem uma cabeça dura, né? Sim. Então, o que eu normalmente recomendo é trazer uma pessoa que já seja de dentro, mas que ela tenha bom relacionamento, e entender que você não vai mudar a cabeça de todo mundo logo de cara. Não vai. Então, primeiro você tem que achar quem são seus aliados. Por isso que é bom você ter bom relacionamento. Né? Quem são aqueles que estão mais abertos para processos de inovação, quem são aqueles que estão mais abertos para mudança, para testar a coisa, porque tudo você vai ter que testar. Você tem que fazer pequenos protótipos para poder ver se você está no caminho certo. Né? Então, trazer as pessoas. Você tem que ter 2 tipos de aliado. Essa squad tem que ter... Exato. Você tem que ter 2 tipos de aliado no seu esquadrão, aí, na sua squad. O do seu par, né, na sua lateral. Alguém que esteja mais aberto para mudanças ou para testar coisa nova, seja empolgado com isso, que fale com você e tudo mais disso. E você precisa do gravatinha. Você precisa de alguém acima, que eu chamo de gravatinha. Você precisa de alguém acima que seja suas costas quentes também. Né? Que então, vai viabilizar investimento. Exato. Que vai falar, não, faz isso. Vai te dar força para que esse negócio... Desculpa. Exato. Mas, principalmente, o que eu recomendo não deixem... Isso acontece muito aqui no Brasil, tá? Que é uma das coisas que eu acho ruim. Normalmente, a área de inovação está subordinada a uma outra área. Ela não é uma área em si. Então, você tem lá ela marketing... não é uma área apartada. Não é. Então, infelizmente, isso acontece em muitas empresas, que na primeira vez que elas vão falar de inovação, elas botam inovação 2, 3 pessoinhas, no máximo, dentro de um outro departamento, que normalmente pode ser o departamento de tecnologia, ou, às vezes, já vi em marketing também, e já vi também em vendas. Então, não recomendo, porque atrapalha um bocadinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Aliás, meu professor. Dentro dos... Inovação, voltando àquele assunto, inovação é uma palavra enorme. Sim. Quais são os... Agora, voltando para os melhores tipos, ou os mais utilizados hoje. Perfeito. Quais são as inovações que mais as empresas fazem hoje? Existe uma definição ou é tudo genérico? Exemplo. Por exemplo, as empresas hoje elas inovam mais em marketing, ou inovam mais em sistemas, ou inovam mais em pessoas, ou inovam mais em processos. Tá. Que Tem um tipo de inovação? Eu vou te contar um pouquinho, mas assim, hoje que eu tenho visto mais... O que é a bola da vez hoje? Onde as empresas estão hoje? Perfeito. Normalmente eu vejo que são 3 áreas principais. 3 áreas. Processo, seja interno, que eu estou trazendo metodologias novas ou tecnologia de fora. Eu posso contratar uma startup para melhorar um processo interno, ou posso desenvolver dentro de casa alguma metodologia inovadora para melhorar um processo, tornar todo mundo mais produtivo. Um exemplo. Por exemplo, começar a usar métodos ágeis para poder fazer gestão de projetos dentro de casa. Então, eu ensino a galera como trabalhar de forma ágil. Porque muita gente acha que métodos ágeis são só para os times de tecnologia. Não, você pode usar em tudo, até na área jurídica. Sim. Né? Então, o que eu mais tenho visto agora, nesse processo que a gente fala de transformação digital, né? Eu vejo um dos primeiros passos sendo tornar os times mais ágeis. Tá? Então, o primeiro passo que eu vejo de processo interno. Para desenvolvimento de projetos e produtos? Para gestão no geral mesmo. Para gestão no geral mesmo. Por exemplo, eu vi um caso muito legal, né? Acho que eu posso falar isso, na Algar Telecom, onde todos os diretores todo mundo começou a trabalhar de forma ágil na empresa, e aí todos os diretores não têm mais sala, todo mundo, isso pré-pandemia, né? Porque todo mundo podia ficar juntinho, né? Então todos os diretores sentavam numa mesa só, num mesão igual mesa de restaurante, né? De comida, todo mundo come junto. E aí isso facilitava muito a agilidade do trabalho. Então o cara do RH com o cara de logística, com o cara de venda, com o cara de marketing, todo mundo numa mesma mesa. Então, todos os heads trabalhando na mesma mesa, porque qualquer troca é só falar com a pessoa que está do outro lado da mesa. Você sabe que isso para mim é fantástico. Para mim isso é muito, muito, muito avançado. Comunicação interna, ela tá muito embasada nisso. Né? Você sabe que comunicação interna é um dos grandes vilões das empresas. Sempre. Né? E, geralmente, quando você tem todo mundo numa mesa, o negócio sai rápido. Porque você falou, Vini, aquele negócio, não entendi. E todo mundo sabe o que está acontecendo. Exatamente. Quando as empresas crescem, a primeira coisa que os diretores ou gerentes, eles vão para a sua salinha. Pior coisa. Né? Ele vai na salinha e fecha no andar mais acima do prédio. Para ficar mais escondidinho com a salinha. E aí começam as reuniões. Né? Então,
Você pode vir numa reunião? Ah, hoje eu não posso. Então, para você envolver aquela turma toda, que você tem que tirar dos seus silos, que são as salinhas, a comunicação começa a se perder, começa a ter um volume de e-mails absurdo, um volume de coisa, aí ninguém mais sabe nada que está acontecendo. Sim, perde agilidade total. Perde agilidade total. Então, esse conceito se volta agora. Sim, exatamente. Para mim... Saia da sua salinha e venha para o salão. Sim, transforma a sua empresa num coworking. Um coworking. Né? Bota todo mundo para trabalhar junto, para que você tenha agilidade naquela troca, né? No cafezinho que você fala ali. Está olhando tudo o que está acontecendo. No desafio agora que a gente tem da pandemia, né, é mais difícil a troca, mas muitos sistemas hoje são sistemas de você trabalhar com a câmera aberta o dia inteiro, para quando qualquer coisa você só clica lá na pessoa e fala com ela, né? Tipo, vou marcar uma reunião com você. Ah, eu tô o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro conectado. É como o WhatsApp, né? Exato. Entre aspas, é como o WhatsApp. Então, muita gente está fazendo isso, né? Até para você não se sentir tão sozinho também. Alguns times já fazem, algumas empresas estão começando a fazer isso e já tem muitas startups entregando esse serviço que eu acho maravilhoso. Outro ponto é normalmente, eu falei, primeiro processo. Primeiro né? processo. Depois, integração de pessoas ali. Posso definir isso, talvez? Isso. Tá. Acaba que envolve métodos, né? E o segundo que está ali no meio é tecnologia. Então, normalmente, se eu faço alguma coisa de forma analógica, com o processo agora de transformação digital, né? É colocar a empresa para primeiro ela ser digitizada, que é deixar de ser analógico e ser digital, para que depois a transformação digital eu vou pensar como uma empresa digital. Aí é um outro, para mim, é o supra-sumo. É um outro nível. Como se a empresa pensasse como uma startup. Então, o segundo ponto que normalmente que eu tenho visto é a inovação do ponto de vista tecnológico. Vou trazer ferramentas, aí eu vou conectar com startups, vou fazer POCs. Isso vai desde a indústria até quem trabalha, sei lá, dentro do escritório. Normalmente eu tenho visto isso bastante. Tá legal. Não, era isso mesmo. E o terceiro ponto que eu tenho visto é novos negócios. Então beleza, eu já faço isso aqui, eu tenho meu core business que está indo muito bem. Como é que eu posso criar um cinto de utilidades, né? Com tudo isso que eu aprendi, como é que eu posso exponenciar? Exato, como é que eu posso criar outros negócios que têm tudo a ver comigo? Então a gente olha, por exemplo, se você for olhar para o Google, que começou com um mecanismo de busca, né? E hoje você tem YouTube, Android, você tem milhares de plataformas diferentes, nuvem, enfim. O que eles foram fazendo? Beleza, tudo que eu posso criar, a Amazon, né? Outro exemplo gigantesco, eu ia até comentar, O que é a Amazon, né? Ninguém consegue definir mais quem que é a Amazon. Exato, né? Porque tem faz vários. a Amazon? A Amazon tem, sei cada lá, um, é que nem a internet, cada um tem a sua definição. Exato, né? Então vai do Prime Video, né? Vai do você e-commerce, vai cloud, da logística, da cloud, compras, marketing, que o seu produto vem primeiro que o outro. Ou seja, é um centro de utilidades. Eu estou criando um montão de coisas ao meu redor. Então, muitas empresas estão começando a se dar conta nisso. Poxa, eu sou uma empresa de logística. Né? Eu talvez vou lá, tenho o meu negócio de caminhão, né? Beleza, mas talvez faz sentido eu trabalhar em last mile agora, que é tipo aquela última milha para fazer algo que eu talvez não fazia, só fazia logística de coisa maior. Ou talvez eu vou trabalhar com uma startup de mobilidade, ou vou trabalhar com uma startup de IoT que pega dados, por exemplo. Isso me ajuda tanto no meu ponto de logística, mas eu posso empoderar essa startup também com o meu conhecimento e com o meu mercado para que ela possa crescer. E aí eu vejo dois caminhos quando eu falo de novos negócios. Seja criando um estúdio de novos negócios dentro de casa, uma Venture Builder, por exemplo, onde eu estou separando um time de pessoas para poder criar esses novos negócios, seja com meus próprios colaboradores dando ideias ou trazendo um time que vai desenvolver, ou de fato conectando com startups. E aí, beleza, eu vou olhar para startups que já estão dentro do mercado que faz sentido, ou eu vou adquirir, só ver Magazine Luiza, por exemplo. Né? Comprando startup é torta e direito. Né? Então, assim, faz muito sentido, porque Magazine Luiza comprou uma startup de delivery de comida. Faz todo sentido. Né? Você pensar que, há um tempo atrás, Americanas... Do lado da minha casa tem que a Magazine Luiza comprou. Então, por exemplo, se você pensar Americanas, agora Americanas S.A., né? Comprou lá o Hortifruti. Né? Cara, faz todo sentido. Por quê? Eles entenderam que não vão entregar só eletrodoméstico e lençol. Eu posso entregar comida para você também. Né? Eu posso fazer igual a Amazon foi lá fora e fez a Whole Foods, né? Comprando a Hortifruti, para mim é um caminho parecido. Então, é entender que eu estou criando um cinto de utilidades. Então, eu vejo que esses são os caminhos mais naturais quando a empresa está olhando. Eu preciso melhorar dentro de casa, eu preciso me digitalizar, trazer tecnologia, e eu preciso enxergar novas oportunidades de negócio. Se você está fazendo isso aí minimamente, você está no caminho bom. E o marketing? Agora eu vou falar da minha área. Claro. E o marketing? Como é que você vê em tudo isso aí? Porque eu vou te fazer um posicionamento. Você imagina, você é super eficiente, você é super dinâmico, você tem os seus processos super azeitados, as coisas estão maravilhosas, você está produzindo bem,
E o mercado não te conhece. Aí tem alguma coisa falhando. Você concorda que a transformação digital, do ponto de vista da empresa para fora, é tão ou mais importante? Sim, com Porque certeza. tem os dois lados, né? Quando você se relaciona com um público, você realmente está colocando o seu produto para avaliação pelo seu cliente. Uhum. O marketing fala que hoje mais de 90% da população economicamente ativa tem um mobile na mão, né? Uhum. E com certeza qualquer produto que você queira vender, com certeza faz parte desses 90. Então, com certeza Sim. o seu público está conectado. A gente tem mais smartphone no Brasil do que Do habitantes. que pessoas, né? Uhum. Então, assim, se eu quiser vender essa caneca, eu sei exatamente quem quer comprar a caneca. Sim. Né? Agora, o cara me compra a caneca, eu tenho um outro problema. Se ele gostou da caneca, porque se ele não gostou, ele pode quebrar toda a minha produção, pode quebrar. Como é que você vê esse negócio na transformação digital do ponto de vista customer, né? Da experiência, ou o cliente ser o foco central? Perfeito. Como é que está essa parte de inovação que você faz? Para mim, a parte primordial é você conhecer para quem você está criando coisas, né? Eu já atendi algumas empresas, por exemplo, não vou expor aqui, que criaram um produto, botaram no mercado, não vendia, e chegaram para a gente e falaram assim, tá, mas olha, não sei por que não vende. O meu produto é muito bom, né? Ele é rápido, ele Exato. é perfeito, só que o mercado não Cara, quer. você não fez validação, você não entendeu o que o mercado queria. Muito bom. Então, o problema, muitas vezes, quando a empresa fica muito grande, ela fica muito distante do público. Uhum. E é engraçado, por exemplo, nesse caso, não vou expor a empresa nem qual tipo Claro, de mercado, claro. que é fácil de você chegar lá no meu site e descobrir, mas essa empresa, por exemplo, queria atender o público na ponta, mas nenhum dos executivos tinha ido na rua conversar com ninguém. Ficavam recebendo um montão de relatórios e estudos e tudo mais, e ficavam de dentro do escritório com ar-condicionado maravilhoso, falando, como será que a shopper pensa nisso? Ou que o nosso customer pensa nisso? Né? Como é que a pessoa vai lá na frente da gôndola e pensa tal coisa? Cara, se você não foi lá conversar com as pessoas, se você não está entendendo como é que as pessoas estão vivendo agora, você está fora. Né? Então, eu vejo que o marketing ele tem um caminho de mão dupla que eu acho muito legal. Ele tanto serve para você comunicar aquilo melhor para o seu público, para que ele entenda a sua proposta de valor, sua essência, né? Que de fato você é um solucionador de problemas para eles. E claro que para isso você tem que ter validado, tem que ter entendido o público, que para mim é o caminho de volta. É quando você consegue ir lá e compreender o público e ouvir o público também. Então, eu acho que o marketing, para mim, é uma das áreas que tem mais a ver com inovação, porque eles são normalmente as áreas mais próximas do público e que tem mais feeling e mais criatividade. E que é o consumidor do produto que ele se propôs a fazer. Sim, e que normalmente usa criatividade, usa tecnologia, usa as coisas do momento, nem que seja meme, né? Para que você consiga se atualizar. Então, eu acho que interessante que o profissional de marketing está sempre mais, ou deveria estar, né? Pelo menos a maioria que eu conheço é muito boa nisso, estão sempre mais sensíveis àquilo que o mercado está falando. Então, eles como insumo para melhorar a sua comunicação, mas também para gerar novas oportunidades. Né? Fala, pô, ó, estão fazendo isso aqui, está rolando isso aqui, nossa concorrência, ou as pessoas estão se comportando dessa forma. Na verdade, tudo isso são números. Né? A engenharia hoje das tecnologias para marketing, desculpa, Vini, são fantásticas, né? Exato. Então, são 5 grandes áreas, cada uma com tecnologias milionárias em soluções, né? Algumas mais econômicas, mas que fazem uma empresa ser regida a dados. Sim, né? isso é fantástico. É maravilhoso. Então, na verdade, eu estou falando com você porque você tem esse conhecimento enorme do marketing, imagina que sim. Né? Sim, então, assim, o que eu enxergo hoje nessa questão é que, sim, o marketing está cada vez mais digital, né? 100% regido a dados. Embora eu veja que até o termo, muita gente fala que o termo marketing digital vai deixar de existir, porque digital é parte do marketing, então tudo é marketing no final do dia. Né? Então, assim, não tem... falar se é digital ou não faz diferença, é marketing. Entendi. Né? É verdade. Então, no final é isso. Se você for pensar agora em compras, né? Se é no e-commerce, se é na loja ou omnichannel, tudo é compra. Você está comprando em algum lugar. Né? Então, eu vejo que o marketing tem a sensibilidade para poder entender e estar antenado aquilo que tem mais de novo e aquilo que é a necessidade real das pessoas agora. Né? Que se você for ver, por exemplo... Parece besta. Se você for ver os memes que as pessoas estão compartilhando, elas estão falando de coisas do dia a dia e de como é a sensação delas, a percepção delas sobre algumas coisas que são, às vezes, até críticas sociais.
né? Ou como ela está percebendo aquilo. Então, eu enxergo, sim, que uma empresa pode e deve usar o marketing com números, com dados, mas com sensibilidade também, para fazer esse caminho de mão dupla. Para eu ouvir o mercado, para eu entender ali o que eu tenho de oportunidade, como é que as pessoas estão se comportando, até em relação a como elas estão comprando de mim, o que elas estão falando de mim, né? E como eu jogo melhor essa mensagem para o mercado. E é fantástico, vocês têm ferramenta que você consegue chegar no tipo de perfil específico. Vou falar um caso besta, que eu vi um cara falando um negócio que eu achei muito bom. Ideia até onde a gente chega com você. Tem um cara que eu acho muito legal, eu não lembro agora o nome dele, a conta dele, mas no TikTok, uma das redes que eu estou achando mais maravilhosa ultimamente é o TikTok, assim, tem sido fascinante. E TikTok não é só de dancinha, viu? TikTok tem muita gente ensinando de tudo. Eu sigo gente que fala de ciência, que fala da bolsa de valores, eu sigo gente que ensina a plantar, eu sigo gente de tudo quanto é tipo de perfil. E tem um cara que ele ensina como você fazer otimização de campanhas para marketing digital. E os vídeos deles mais virais é quando ele ensina você a fazer coisas tipo que não deveriam. Por exemplo, como achar o marido, como você fazer uma campanha para você achar o marido rico. Então ele ensina como que você pega lá, tipo, a ferramenta do Facebook Ads, por exemplo, para você saber filtrar o tipo de perfil da pessoa que seria uma pessoa rica. Então, tipo assim, sei lá, o cara deve ter um iPhone, o cara deve gostar disso aqui, a renda média tal. E aí você vai fazer um anúncio que você conseguiu o marido rico. Então, assim, ele usa isso como brincadeira para mostrar o poder que tem as ferramentas que a gente tem hoje para poder se comunicar com o nosso público, né? São ferramentas Mas para isso, fortes. eu acho que as empresas precisam se abrir. Porque você tem as ferramentas, você tem as possibilidades, mas a empresa tem que parar de ter medo do consumidor. Né? Porque eu vejo muitas vezes as empresas não inovarem. Elas têm medo do consumidor. Hoje, elas morrem porque o consumidor é o cara que faz ela ou continuar ou ela quebrar. Sim. Então, a transformação digital, um dos segmentos que a gente trabalha é, cara, entenda quem é o seu público, vê o que ele quer e aí se adequa a essa nova realidade. Senão você vai quebrar. Você sabe que na pandemia, eu sou um diretor de vendas, né, da NetBiz, tem um conjunto de lojas brasileiras, que eu não posso falar o nome, infelizmente. Eles têm 300 lojas físicas gigantes, não é loja de armazenzinho, não. Shoppings, departamentos enormes, 300 lojas e não tem e-commerce. Como assim? Como assim? Como é que eles estão sobrevivendo ainda? Não, então, em carros você imagina no meio de uma pandemia que é nada esperado, você não ter e-commerce, porque eu sempre vendi, estou muito presente em todas as cidades. São gigantes, eu nem vou falar o nome, porque são gigantes. E o cara não tem e-commerce. Eu conheço algumas também. Você tem que chegar e falar, você conhece algumas empresas que pensaram assim, quebraram, né? Vou te contar algumas, né? Kodak, bom, enfim. Mas existe isso. Muito bom. Então, Vini, segundo... Diga, só para comentar uma coisa assim. Por que é um ponto que eu acho que por que muitas empresas têm medo de inovar ou de fazer alguma coisa nova? É um detalhezinho do mindset. Eu vou dar uma dica aqui que eu acho que pode ser... Você me falou uma coisa que eu acho que pode ser importante. Começa pequeno. O problema, muitas das vezes, é que as empresas olham, elas só querem fazer movimentações que façam uma movimentação no meu ponteirinho ali muito grande. Tem que ser... Assim. Por isso que você não tem espaço para novas ideias, porque a ideia tem que ser perfeita ou ela não vai ser executada. Né? Ou você tem que ter um nível de assertividade gigantesco. Por mais que você erre um pouquinho, mas tem que ser um índice incrível. Ou não, tem que ser um mercado muito grande. Aí você vê as startups pegando mercados de nicho, vindo devagarzinho e crescendo e se tornando gigantes. Perfeito. O que eu recomendo para as empresas, para os gestores, para todo mundo que estiver me ouvindo aí, por favor? Qualquer coisa que você ainda não fez, por exemplo, você é uma empresa tradicional que você ainda não tem e-commerce. Não começa falando, imagina que você é a empresa Net Whatever, né? Vamos brincar aqui. Net Whatever agora vende laranja online, né? Vendia só laranja na barraquinha lá e tal. Agora ela entendeu que pode vender laranja e suco de laranja online. Não começa logo assumindo, olha, Net Whatever agora vende laranja online também. Testa primeiro. Pega uma praça, um pedacinho. Faz um e-commerce que você não use o nome da sua empresa, sabe? Faz uma coisa por trás dos panos. Aprende, testa pequeno, vê os resultados. E aí, quando tiver bom, aí você assume que o filho é seu. Eu falo que o que as empresas precisam fazer é uma espécie de estufa. Você vai lá preparar a terra, você vai plantar um monte de sementinhas. Algumas delas não vão virar nem muda, algumas vão morrer. Mas quando ela começar, aquela que virou uma muda legal, que você deu recurso, que você adubou com gente, que você adubou com paciência, com tolerância ao erro, que você deu a chance dela crescer, quando chegar no momento que ela precisar ser transportada para poder ela pegar as raízes mais profundas e ganhar espaço de mercado,
você vai saber o momento. Claro. Então, assim, cria um ambiente, né, que o pessoal de tecnologia normalmente fala o termo sandbox. Você cria um ambiente fechado, onde eu vou testar coisa ali que não conecta com o resto. Testando ali dando certo, aí eu consigo pegar aquilo ali e transformar em algo que seja de produção, né? Aquilo que é ambiente de teste, eu passo depois para o ambiente de produção. Para negócios é a mesma coisa. Cria ambientes de produção, de testes, perdão, antes de você trazer para produção, e teste pequeno. Não adianta, beleza, você tem 300 lojas. Não é amanhã que vai ser tudo omnichannel, tudo Claro, não vai. Não vai. Pega 2, 3 e tenta isso. Porque agora, por exemplo, né, não tem só mais as lojas, tem as dark stores agora também, né? Que estão usando o mesmo espaço, mas ele é só para delivery, só para entrega. Então, o mercado está mudando. Se você ficar parado, você vai ficar para trás. Né? Mas você não precisa da noite para o dia mudar tudo. Não é como se amanhã fosse todo mundo de bermuda, ou eu que estou de vestido aqui. Nem consegue. E tal, ficar tudo doidão e tal. E tudo nem é consegue. Não consegue. Não consegue. Mas faça testes pequenos, mas dê oportunidade desse teste até o final. Não fica também, né, puxando ali. O teste vai ser pequeno, o resultado vai ser pequeno, mas você consegue depois ver que se isso for escalando com qualidade, você provavelmente vai criar um novo modelo de negócio interessante para sua empresa. Mas tudo começa pequenininho, igual as startups. Muito. Aliás, próximo assunto que eu quero trazer para a mesa. Opa, então deu o gancho certo. Cara, muito legal esse papo. Legal, muito obrigado. Cara, segundo papo. Como se relacionar com startup, cara? Boa. Defina a startup como uma empresa, num determinado momento, acha que... Eu falo por conhecimento de causa, né? Já trabalhei em grandes corporações que eram transatlânticos para você fazer uma mudança de direção. 2 graus a bombordo, demorava 4 anos, né? Pode dizer. As grandes corporações têm essa lentidão de mudança, sim, né? Sim. Como se relacionar com uma startup, né? Onde uma startup entra como uma luva? Como uma empresa se relaciona? Perfeito. Primeiro, assim, o que eu normalmente tento descrever de forma mais simples é que uma startup é uma empresa que usa tecnologia para crescer rápido. Tá? E a startup ela é um período dessa empresa. Né? O Facebook foi uma startup, não é mais. É uma empresa agora ok. Né? Ela é uma empresa que está muito bem estabelecida no mercado, ação na bolsa, muito bem, obrigado. Então, ela não está mais nesse período de incerteza, né? Onde normalmente a gente vai falar que a startup vai ter um período de incerteza, ela está ainda se provando. Né? Isso porque, se eu for explicar o que é startup, eu demoro 15 minutos aqui só para explicar isso, que é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais. Né? Porque tem algumas características ali para você ser uma startup. Mas, assim, de forma resumida, quando normalmente me pedem, né, para poder falar isso, eu falo que startup é uma empresa que está começando e que usa tecnologia para tentar crescer muito rápido. E aí, como é que é o caminho melhor para que as empresas se relacionem com a startup? Primeiro, ela tem que entender algumas verdades. Primeiro ponto. Não existe startup resolvendo todos os problemas do mundo. Isso é mentira. Tá? Muita gente no mercado de inovação vai atuar como se fossem os grandes donos dos portões da verdade. Né? Eu sou o gatekeeper aqui, eu sou o porteiro do mundo das startups. Eles pregam assim. Né? E você me contrata e eu vou achar as melhores startups para conectar com você. Essa pessoa pode até achar, né, esse tipo de trabalho eu faço, mas eu não prometo para as empresas que vão ter empresas já certinha para conectar com você. Isso não tem. E tem muitas necessidades muito específicas que as empresas têm que não tem ninguém ainda criando uma solução para aquilo. Você talvez tenha que ser o primeiro a fazer. Né? Então, o primeiro ponto é que, principalmente para a empresa, né, o B2B, business to business, no mundo inteiro não tem startup resolvendo todos os tipos de problema do mundo. O primeiro ponto é você entender isso. Tá? Startups também são empresas. Né? Então, você também precisa se relacionar com elas como você se relaciona com um fornecedor, com a diferença de que ela é um fornecedor menor, mais ágil que você e que você precisa ter um pouco mais de desburocratização para trabalhar com eles. Tá? Então, a empresa precisa primeiro se preparar. Então, você tem que ter um caminho facilitado com o seu jurídico, com o seu contábil, para você trabalhar. Não adianta você querer, por exemplo, contratar uma startup e pagar daqui a 120 dias. Esquece. Quando a maioria das soluções, você deveria passar no cartão de crédito só e acabou. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, que nem todo mundo que se diz uma startup está pronto. Imagina que assim, consegui fazer um filtro, entendi que esses aqui estão dentro do meu mercado, parece que faz sentido para mim. Entenda primeiro também que para uma grande empresa, e se você for startup que estiver ouvindo de alguma forma isso, entenda o seguinte, nem todo mundo está preparado para trabalhar com uma grande empresa. Então, você também precisa ver se aquela startup tem estrutura
para trabalhar com você, né? Tem um amigo meu que fala que startup grande empresa é fazer sexo com gorila, né? Então, tipo, o que você tem ali não tem jeito. Você pegou uma grande empresa, o cara tem tanta coisa que você, na startup não consegue aguentar. Isso. Então, por isso que eu recomendo normalmente fazer POCs, provas de conceito. Então, se você vai trabalhar com uma startup que você já consegue conectar direto, beleza, você faz só o período de onboarding ali, passou no cartão, pagou, beleza. Tem muitas soluções que você contrata direto, é muito fácil. Mas em alguns casos, principalmente indústria, normalmente que trabalha com muita personalização, conexão com equipamentos pesados e tudo mais, precisa de um período mais de adaptabilidade ali. E as startups entendem isso. Só que você tem que fazer um caminho de mão dupla. Entender que eu não estou trabalhando com uma empresa super estabelecida, centenária do mercado. Pode ser uma startup estabelecida, mas não quer dizer que ela é antiga, né? E principalmente você tem que entender que se ela pode se conectar com você, se ela tem experiência, ou se você vai ser o primeiro grande cliente dela. Se você for o primeiro grande cliente dela, do lado do corporativo você tem que ter alguém que seja o dono desse relacionamento. Alguém que facilite para que essa startup se conecte com o resto da empresa. Né? Às vezes você tem que trazer alguém da engenharia, alguém de vendas, alguém de marketing, alguém de... Então você tem que ter alguém que seja o ponto de referência para que a startup conecte com essa pessoa e possa conectar com a empresa, né? Como de uma forma geral. Então, se você conseguiu fazer minimamente esse filtro, você consegue avançar por esse processo. Eu, por exemplo, agora estou tocando um programa desse junto com o Sebrae e com um braço de inovação da Algar Telecom que chama Brain. Então, lá a gente está fazendo um trabalho para a indústria. A gente tem um braço chamado Open Maker, que é focado em trazer inovação para a indústria, e a gente está com um programa agora com grandes empresas, BRF, Cargill, junto com a própria Algar Telecom, né? Estão trazendo as suas necessidades. E a gente primeiro levantou a tese, qual que é a necessidade que a empresa tinha, que também ela precisa ser aberta o suficiente para que a startup possa se acomodar e ver como ela vai trazer um caminho melhor para ela. Não dá para fazer assim, eu quero que você traga um negócio que vai tornar isso aqui verde. Tá, beleza, mas tem várias formas de fazer isso aqui ficar verde. Então, não vamos falar que tem que ser desse jeito. Vamos ver quais são as possibilidades. Claro que toda empresa tem uma restrição, né? Por exemplo, em alguns casos, quem for me atender precisa entender dessa tecnologia ou precisa saber trabalhar com esse equipamento. Beleza, você tem a sua restrição, não tem problema nenhum. E aí a gente vai atrás das startups. E qual é o processo que a gente normalmente usa? Você primeiro abre isso para o mercado, se for publicamente num programa aberto, ou se for você fazendo lá o hunting, né, indo atrás, você vai chamando as startups, faz uma prévia entrevista com ela para entender se, seja um formulário, seja uma entrevista, para você entender se ela consegue atender aquilo ali. E aí você vai fazer um trabalho de seleção afunilado. Então, primeiro apresenta essa galera, todo o que você descobriu para a empresa. Quem faz mais sentido aqui pelo que a gente tem de dados? Esse. Aí você apresenta eles através de uma troca de dados, que é como se fosse um evento de pitch. Então, você vai lá, a empresa apresenta rapidinho a solução, tira dúvidas, e aí você passa para uma fase de negociação. Então, é um caminho um pouco diferente. Você não vai fazer só... não é só aquele caminho rápido de você fornecedor, me manda teu portfólio aqui, já assina, né? Não é tão rápido assim. Claro que você não. faz uma seleção um pouco maior para que você saiba se os dois lados conseguem trabalhar juntos, mas principalmente você tem uma tese clara do que você quer resolver e você tem uma pessoa que seja o ponto de contato para facilitar essa relação com a startup. Se você fizer isso, mesmo com o seu time dentro de casa, sozinho, você consegue fazer bem. Fantástico, cara. Muito obrigado. Cara, o que não fazer? Lá vem. O que não fazer num processo de inovação? O que não fazer? Quais as piores práticas, as que são utilizadas e as que não deveriam ser? Boa. Tem um bocadinho de coisa para falar sobre isso. Fala aí. Bom, primeiro ponto é não copie os outros. Muita empresa vê alguém fazendo e tenta copiar igualzinho. Mas se você não entendeu por que aquela empresa fez, qual foi a expectativa, qual foi as métricas, enfim, qual foi o processo de aprendizado primeiro, não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que não vai dar certo. Ou Command+C, né? Command+V, se você for usuário de Mac. Enfim, não dá para fazer igual. Então, o primeiro ponto é entenda qual que é a essência da sua empresa. O que ela quer de inovação. Não adianta sair copiando. Talvez você possa aprender um pouco com o que ela já fez. Benchmarking é ótimo. Você fala, talvez se a gente fizesse aquilo lá que ela já fez de uma forma... Mas mas você precisa entender a realidade para você. Você é diferente, com certeza. Exatamente. Por mais que você seja do mesmo mercado. Né? Perfeito. Não adianta. O Itaú abriu um cubo, vou abrir também, que eu sou aqui do outro banco, vou fazer também. Não sabe por quê. Exato. Por quê? Qual que é o objetivo? O que você quer levar? Como isso contribui para a empresa? Então, eu vejo muita gente fazendo isso. Parece que é um mercado de evento, né?
uma empresa patrocinou e tal. Nossa, meu concorrente está lá, tem que estar no evento também, né? Senão, ferrei. Então, o que isso gera? Isso gera empresas que são seguidoras, não líderes. Uma empresa líder vai se arriscar primeiro. Pensa, o Itaú, quando fez o Cubo, por exemplo, né, o espaço de inovação lá que hoje todo mundo conhece no Brasil, foi o primeiro. Né? Lançou aquilo lá e tudo mais. Outros bancos vieram depois e criaram seus espacinhos de inovação também. Mas quem que fica no primeiro... Quem fica na cabeça da galera? Quem que liderou o processo? Quem veio primeiro? Então, tentem não seguir, tentem ser os primeiros. Eu sei que é mais difícil ser pioneiro, eu sei que é mais difícil ser vanguardista, mas se você abre o caminho primeiro, você começa a ditar as regras dessa visão nova de mercado que você está trazendo, porque você trouxe isso primeiro, né? Você vira referência. Então, eu vejo muita gente só sendo seguidor e não líder. Outra, tome muito cuidado com as palavrinhas do momento, né? Eu vejo que no mundo de inovação tem as ondas. Quais são as palavrinhas? Por exemplo, há um tempo atrás tinha a onda do hackathon. Todo mundo queria fazer hackathon. Era hackathon para tudo quanto é lado. Mas o hackathon em si é uma coisa ruim? Não. O problema é como é que as pessoas queriam usar o hackathon. Muitas empresas queriam usar hackathon para que eu desenvolvesse soluções rápidas a custo de pizza e... A custo zero. que eu falo... A custo zero. Custo de... Não é nem zero, né? É pizza e energético. Custo zero. Sacanagem. Né? E muitas vezes, qual que é o problema? Por que os hackathons, normalmente, as soluções não davam muito certo? Porque as empresas não fazem um processo completo. Que é, por que eu estou trazendo essa galera para poder pensar em soluções para mim? E pensa o seguinte, uma solução desenvolvida no final de semana, você vai chegar para o teu líder de TI e vai falar assim, não, implementa isso aqui, não tem CNPJ, não tem teste, como é que você vai homologar o negócio que foi criado no final de semana? Então, não é exatamente para isso. Acho que era mais para entender que tinha uma solução que poderia sair por essa possibilidade. Sim, serve muito para você achar talentos. Isso, acho que esse é assertivo. Maravilhoso, né? Esse é maravilhoso para achar talento. Né? Aliás, aproveitando, nós aqui da NetBiz estamos vendo um processo aqui para fazer isso. É maravilhoso para você fazer um processo para achar talento. De seleção. Para os executivos aprenderem também se conectar com o ecossistema, é super legal, mas ficou super utilizado sem essência. E aí isso é ruim. Claro. Né? A ferramenta pela ferramenta não é boa. Não vale. Mesma coisa vale para design thinking, mesma coisa vale para design sprint, né? Ou ágil, se você quiser simplesmente implementar ele quadrado, sem adaptar para a necessidade da sua empresa, também não vai funcionar. Então, evite pegar as coisinhas do momento e tentar só botar porque está todo mundo fazendo. Isso não dá certo. Tem uma coisa muito específica também que as empresas normalmente fazem quando começam um programa de inovação que nunca vi dar certo. É o famoso programa de ideias. Toda empresa que eu já vi que começou uma área de inovação criou um programa de ideias. Aliás, eu tenho até uma teoria minha de ideias. Posso debater? Pode, vamos debater com o Papa. Cara, ideia é sempre uma coisa ruim, não é? Concordo totalmente. Sério, ideia é sempre uma bosta. Sim. É uma merda ter uma ideia. Sim. Porque quando você tem uma ideia, primeiro que você tem que vender a ideia. Segundo, os caras, ou eles te seguem a sua ideia, ou eles te queimam a sua ideia. E normalmente a galera fica apegada à ideia. É isso mesmo? Muito, muito. Você está perfeito. Pô, são vários então não sou só eu que não gosto. Eu recomendo validação, que é não fazer um processo que é ideas first. Ou seja, eu começo pela ideia. Mas seja needs first. Eu começo pela necessidade. Eu vi que tem uma necessidade. Não sei como eu vou resolver esse problema ainda. Mas eu vi que tem uma necessidade, porque inovação, como eu preguei antes, é isso, né? Isso mesmo. Eu vejo uma necessidade não atendida, ou atendida de forma ruim, e vou tentar criar alguma coisa em cima disso. Mas é uma necessidade observada, levantado dados, eu entendi que isso existe, não sei ainda como resolver. Isso precisa melhorar. Mas conforme eu tenho a noção da jornada de necessidade do meu cliente, eu tendo qual é o problema que ele vive, é muito mais fácil depois pensar uma ideia. A ideia vai chegar uma hora que vai ter, mas partir de uma ideia sem uma base científica de dados, que você levantou de forma científica, né? Um processo de validação adequado, que é uma das coisas que a gente mais ensina hoje nas empresas a fazer, não adianta. Não, eu acho até o legal a ideia de um grupo, né? A ideia é sair do grupo. Sim, mas ela precisa ser baseada em alguma coisa, não na sua cabeça. Claro, sim, sem dúvida. Temos um problema, né? Ou temos um lugar para inovar, nós precisamos melhorar. Sim. Eu estou falando que desculpa o palavrão, mas o foda é você ter uma ideia, um cara ter uma ideia. Ah, o guru. Puta, eu acho que o negócio não dá certo. Ah, que bom, eu tenho normalmente esse pensamento. Porque a galera é apegada, quer fazer daquele jeito. Agora, se nasce não valida, de um não grupo, adapta. Se nasce de um grupo, todo mundo debate a ideia.
o dono da ideia se permite a sofrer uma alteração da sua ideia? Olha, é difícil. Não, mas se ele se permite, Sim. o negócio fica muito legal. Porque Sim. a ideia é do grupo, aí todo mundo compra aquele Todo mundo conceito. colaborou, foi feito de forma colaborativa. Agora, eu tenho ideia e todo mundo tem que fazer isso aqui. Sim. Puta, Mas mesmo em grupo precisa ser... Não adianta ter um grupo de empolgado também não, porque também já tive sócios junto comigo e negócio que a gente parou lá, empolgados, desenvolvemos um negócio durante um ano, gastamos 100 mil reais no ano, com um negócio que ninguém nunca comprou, porque a gente partiu da ideia e não de validar a necessidade do mercado. Então, assim, é um grupo porque um influenciou o outro e se lascou todo mundo. Primeiro, a necessidade ela é a base de tudo, né? Sim. A ideia vem para melhorar. Eu Então, nem discuto mais isso. E aí onde, para mim, os programas de ideia se dão Vamos mal. lá. Tá. Por quê? Continuando o que não fazer. Isso. Por que o programa de ideia normalmente não dá certo? Porque as pessoas partem de ideias e não de necessidades. Ai, que bom. Se você ensina as pessoas a observar necessidades e a validar necessidades, a validar problemas, tretas, né, com coisas que tenha, é mais fácil depois ela pensar uma solução, não uma ideia. Né? E aí o que acontece no programa de ideias, normalmente, é que você só fala para as pessoas te darem ideia, elas não têm compromisso de executar. Ou alguns programas de ideias, você força a pessoa a executar sem dar condição de tempo e sem dar condição de conhecimento de como ela pode executar. E raramente tem dinheiro para isso. Então você pega uma pessoa que o entregável dela, aquilo de que ela é cobrado, tem nada a ver com aquele processo de ideação ou de inovação. Você fala, não, me dá a ideia. Aí você faz um processo aleatório, que algumas empresas até se chamam de Shark Tank interno. Tem um monte de empresa que usa o termo Shark Tank interno. E aí você tem um monte de executivos também que não são capacitados a avaliar aquele projeto, porque aquilo não está baseado em dado, está baseado numa ideia. Então, a minha base é se eu gostei ou se eu não gostei da ideia, se ela faz ou não faz sentido na minha cabeça. Às vezes lá fora no mercado faz sentido, mas a minha experiência, eu não consigo ter, porque ninguém me mostrou dado, foi só uma ideia. E aí você também não dá suporte para essas pessoas executarem. Não, né? E aí, então, assim, é dado o fracasso do dia zero. Certeza do fracasso. Então, o problema é que tem como fazer um programa onde eu gero novas oportunidades baseado em necessidades? Estou falando só para você chegar lá na sua empresa e mudar o nome. Não, vai ser mais programa de ideia, vai ser programa de oportunidades. Não, né? Por favor. A questão é, se isso for de verdade, sim, vai ser um baita programa. Onde eu treinei as pessoas a validar necessidades, onde eu consegui, através de um processo de levantamento de dados de forma científica, levantar dados da necessidade, eu entrevistei pessoas, eu vi tendências, eu levantei um misto desses dados, pensei um processo que seja um protótipo mínimo de eu implementar e validar se esse processo resolve esse problema, esse negócio, tecnologia, o que seja. Uhum. E aí eu vou medir o resultado no final. Então, assim, é passo a passo. E eu preciso dar tempo, e eu preciso dar condição, seja financeira ou seja condição de conhecimento, metodologia, para que essas pessoas possam fazer isso. Então, você vai pegar um funcionário seu, né? E você fala assim, não, beleza, tem ideias e tal, e eu vou ver o que eu vou fazer. E essa pessoa não vai nem ganhar um bônus em cima se a ideia for boa, se o projeto for bom. Ela não é cobrada disso, ela não é entregável dela que ela tem que preencher na planilhinha lá no final do ano para ela mostrar. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer, ela não tem motivador nenhum. E se você ainda não ensina elas, você está pedindo para ela fazer uma coisa a mais, para tipo, vestir a camisa da empresa, sem ela também ter nenhum resultado, nem que seja conhecimento que ela está gerando para a vida dela. Claro. Não faz sentido. Então, eu vejo que muitas empresas estão olhando para essa coisa de vamos incentivar o comportamento intraempreendedor, mas, na verdade, você quer uma pessoa que faça muita coisa, ela não é cobrada disso e, no final, você vai ficar chateado porque ela não está focando nesse processo. Verdade. Eu acho que, para finalizar, o que não fazer é não deixe de investir em inovação mesmo em épocas de crise. Parece que não faz sentido, mas é o seguinte, se sua empresa minimamente começou a entender como que é a inovação para ela, e que ela entende o que ela deveria usar da inovação, ou seja, vou criar uma nova oportunidade, vou melhorar um processo, vou criar um novo negócio, vou mudar a cultura, vou tornar a empresa mais ágil, qualquer que seja as receitinhas que você quiser usar aí, isso precisa ser uma constante. Infelizmente, em alguns casos, quando na pandemia todo mundo sofreu isso, né? Muitas áreas de inovação das empresas foram ou fechadas ou diminuídas, né? Só que as empresas que continuaram mantendo pelo menos aquele time começaram a ver resultado um pouco maior. Por quê, gente? Inovação não vai dar resultado no próximo quarto. Não vai. No próximo quarto, você talvez vai ter alguma melhoria de método, ou você vai começar a ver métricas de engajamento. Pô, as pessoas estão começando a se importar mais com isso e tal. Mas é óbvio que precisa ser uma coisa que você está tocando em paralelo. Por isso eu não acho tão ruim quando as empresas são transatlânticos. Porque para ela virar aquele forte gigantesco, aquele dinossauro gigante, ela precisou
sim, criar essa carapaça para que ela pudesse se manter com a sua posição de mercado. Ela precisa desses processos todos para que ela se mantenha. Eu entendo isso. Mas a inovação, ela precisa ser o jet ski do ladinho. Claro, ela precisa estar. É a lanchinha que precisa colar lá, precisa fazer isso aqui, põe a lanchinha. Exato. Rápido. Então, assim, você tem que ser tipo um porta-aviões. Eu posso ter ali, Claro. vou devagarzinho e tal, mas dentro de mim eu tenho várias máquinas menores É isso aí. que eu vou soltar no mercado. Claro. Então, é isso que eu acho que tem que ser. Beleza, por exemplo, eu conheço gente que trabalha com inovação em banco. Em banco não dá para você mexer em coisas que são core business. Porque tem igual na saúde, tem uma série de regulações. E você pensa, qualquer coisa que você mudou uma tecnologia, por exemplo, do noite para o dia, se sumiu R$1 ou R$1 milhão, é o mesmo escândalo. Claro, tá errado. Claro, tá errado. Então você tem que fazer uma coisa paralela. Então, assim, empresa, mantenha a sua posição no mercado, se você é grande e tudo mais. Não quer dizer que você vai mudar tudo amanhã. Mas você tem que permitir criar as estufas, o sandbox, o jet ski, qualquer que seja a analogia que você quiser criar aqui, mas você precisa criar essas áreas que vão ganhando habilidades, vão ganhando tempo, vão ganhando espaço, vão ganhando investimento, para que elas consigam, sim, virar novas fontes. E aí você vai criar, vou voltar à analogia do barco, aí você vai criar a sua frota. E aí você vai ter uma série, né? Você vai até para um outro continente e vai muito rápido para a ilha. Exato. É isso. Então você vai ter ao mesmo tempo. Então você vai ter aquele negócio seu que, beleza, né? Posso Que fazer. está ancorado, que é uma marca que está há tantos anos no mercado, que tem respeito, que o brand é forte, faz sentido. Mas ao mesmo tempo você está abrindo novos caminhos. Só você ver agora, por exemplo, a Globo mesmo, né? Com o Globoplay e tudo que ela foi criando. Eu acho que a Globo demorou muito para poder fazer isso, né? Investir em podcasts e tudo mais. Mas chegou. E está fazendo sucesso. Né? Ela foi entendendo o caminho, foi criando o caminho para isso. Ela mantém ali, né, aquilo que torna ela a empresa que faz sentido, que é respeitada, né, que tem seus produtos já conhecidos e tudo mais. Né? Mas ela começou a criar outros caminhos também. Usando o brand para a novidade que é atual, sim, né? Que e é que, o mundo atual. Faz todo sentido. Você chegar lá... Fazer uma novela hoje não tem nada a ver, né? Mas tem gente que gosta ainda. Mas, por exemplo... Eu sei, mas não é só a novela, né? Sim, por exemplo, mesmo que eu veja a novela, se eu quiser depois ver a novela no streaming depois, claro, tá lá. Tá lá, exato. Né? Ou relançar novelas antigas, por exemplo. Não importa. Tá lá. Séries novas, por exemplo, tem série que está saindo na televisão devagarzinho, mas no streaming, se você já quiser ver, já está tudo lá. O que você está entendendo? Eu estou olhando para todos os tipos de consumidores que eu tenho. Claro. O que é imediatista, o que quer consumir o Aliás, negócio agora. O slogan dele, né? Nós somos 100 milhões one to one, né? É o slogan dele, né? Fantástico. É então, isso aí. é isso. E o tanto de tecnologia que eles usam para também conhecer os hábitos. Né? Quais são as séries mais vistas? O que é o conteúdo que o público quer? Essa é a minha praia. Entendeu? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque antes você pensa, a televisão essa é não a tinha base isso. que vai dar subsídios para ele gerar novos produtos. Assim, por exemplo. Exato. Então, assim, eu vejo que, infelizmente, muita gente acaba diminuindo o budget de inovação durante o período mais das secas, mas é ali onde, se você manter, né, a sua estufa, sua horta, seu jet ski, que seja qualquer coisa que você quiser usar aqui, se você não deixar ele parar, ele tem mais chance de ir mais longe e te dar resultados daqui a pouquinho. Entendo. Essas seriam as minhas dicas. Vini, foi animal, cara. Nossa, já foi rapidinho. Foi né? rapidinho. Muito obrigado por esse poço de conhecimento. Você é um cara de startup, meu, Obrigado. fantástico. Não vou nem falar que precisava falar mais, a gente precisa fazer outros, né? Sim, tem bastante Porque coisa. tem bastante coisa. Aliás, eu vou entrevistar um grande profissional de oratória. E eu vou ver se até consigo te trazer, porque acho que vocês dois vão ter um feedback só convidar, tô muito de volta. legal. Vini, muito obrigado. Por Obrigado. favor, deixe as suas diretrizes, como é que a gente te acha. Perfeito. Fale sobre o seu site, né? Me fale... Não sei se você quer por e-mail, obviamente. Se você por e-mail, vai vir uma enxurrada de e-mails. Tomara que venha. Tomara eu quero mais. que bom. Então, Eu quero deixa mais. como é que a gente te acha, Vini? Tá, você me acha em qualquer rede social, do LinkedIn ao TikTok. TikTok não, porque o TikTok só posta besteira, tá, gente? Profissional vai no LinkedIn ali, né? Mas é Vini Machado, Vini com frescura. Escreve assim, VI, 2 N's e Y, tá? VINNY, Machado normal, igual a gente usa Machado aí. Vini Machado, escrevendo dessa forma, você me acha em todas as redes sociais, LinkedIn e tudo mais. Pode entrar em contato. Né? Lá você vai ver que eu tenho vários sites, né? Tem a Startadora, que é startadora.com, Futurize, com Z, futurize.pro, e a Dilimatch, Dili de Diligence, DILI, Match de encontro igual no Tinder, né? Match, deu match. Deu match? Né? Dilimatch, tudo junto.com. Mas se você procurar Vini Machado, Facebook, Instagram, eu respondo DM,
adiciono como amiguinho no Facebook, respondo Você ajuda todo mundo. No LinkedIn. Estou disponível também para trocar ideia, mesmo para seja... Eu gosto muito de trocar figurinha com outros profissionais também. Tá? Claro. Mesmo se você não for contratar, mas vamos fazer networking, vamos nos conhecer, vamos conectar com mais pessoas que queiram entender mais como que a inovação pode ajudar a gente a avançar, né? E conectar com startups é um dos caminhos possíveis, né? Tanto que quando eu fiz a definição de inovação, eu deixei claro que não é só tecnologia e não é só startup, enfim, é muito mais esse modelo mental, e estou disponível para poder bater papo, para conversar com vocês e ajudar vocês também. Obrigado, Maurício. Meu nome é Maurício Stelato, netbiz.com, nosso site, me encontro em todas as redes sociais. Vini, muito obrigado por esse momento inesquecível, cara. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Espero que tenha uma próxima. Não, com certeza vai existir várias. Boa. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.